Iniciando mais espiritualidade. Obrigada por você estar aqui conosco. Hoje com dois convidados novamente. Nosso querido Alexandre, né, Marques. Acertei direitinho. Acertou. Marques bem. É? Né? Marques bem, Alexandre Marques. E também o nosso querido Sebastião Camargo, que volta aceitando o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui conosco. É uma alegria triplicada, né? Porque é a terceira vez estar aqui com vocês. Gratidão infinita, abraço de muito amor a toda a audiência. E o Alexandre é editor, né? Editou esses 2 livros aqui do Sebastião. Você que não assistiu os outros podcasts que nós gravamos com ele, o Sebastião, ele tinha um programa na rádio Boa Nova, também na TV Mundo Maior, durante muitos anos, não foi, Sebastião? Rádio Boa Nova, 14 anos, TV Mundo Maior, 12 anos. E aí eu lembro que você contou pra gente que você, muito jovem, você teve uma doença muito grave e ficou desenganado, né? O médico te deu 2 meses de vida, não foi isso? Exatamente. E aí você conseguiu um processo de autocura. No início eu quis, como nós falamos, comprar a cura ou ganhá-la de presente, até chegar nesse estágio da autocura. Aí você conseguiu e aí você vem e explica todo esse processo aqui no primeiro, né? Que é esse aqui, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Exato. Né? Em linhas aqui, gerais, né? o primeiro livro começa com o conhecimento de si mesmo, é a proposta. Então, estimula o conhece-te a ti mesmo. Na sequência, Deus e as leis. Então, você tem uma noção. Aí você já começa a origem, natureza e destinação do espírito, como ele se faz. O veículo de expressão, que é o perispírito, depois já o espírito individualizado com suas múltiplas facetas, que vai falar das personalidades múltiplas e etc. O capítulo 6 você entende a energia da natureza que você vai usar, que são os elementais, que formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. No capítulo 7 você faz uma interação com eles do reino mental, né? Você traz de volta, vai até o pré-humano e vice-versa. No capítulo 8 já começa as criações mentais, já tem informação suficiente agora para começar as criações mentais. Mas quando você cria uma coisa e não modifica, passa a ser uma fixação mental. O que é verdade hoje pode não ser daqui a pouco. E no capítulo 10º, tanto nas fixações mentais, mostram várias doenças, inclusive o câncer. O 10º é o papel da consciência desperta. Então começa como construtor de si mesmo, o primeiro item, depois como manter o que foi reconstruído, por intermédio da alimentação, e depois o processo de iluminação. Então, o papel da consciência desperta, a autoiluminação. E aí nós falamos do câncer, né, bastante na sua segunda vinda. Se você tiver interesse, vai lá, procura na nossa playlist, que tem o programa que ele falou bastante sobre o câncer, né, Alexandre? E eu, assim, só pela descrição do que ele colocou aqui do índice, se fosse você, já ia direto no capítulo 10, né? Que já verdade, porque ele construtor pode ser de si lido mesmo, né? e ele pode ser lido de forma... Qualquer jeito que a pessoa queira. Ele tem começo, meio e fim em qualquer lugar que abre o livro. Tanto que lá dentro do capítulo 10º, no segundo item, a gente já encontra uma síntese com Joana de Anjou do processo de autocura, o passo a passo. Então, tete a tete. Tanto que tem 2 parágrafos que seria o suficiente quando ela narra. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. E ela segue. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ou seja, vendo-se daqui a pouco em equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende encetar. E a partir
desse pequeno trecho 2 parágrafos da página 348. Mas tem o processo inteiro, que é fantástico, com Joana de Ângeles. Depois nós temos na sequência, um pouquinho mais além, 7 itens que versam sobre a alimentação. Que vai falar desde o diálogo com os alimentos, interagir com o alimento, agradecer o alimento, fazer todo um processo para que esta autocura se dê. Mas se quisermos aprofundar a pauta de fato, conforme a gente vai colocando tanto aí, começa aí e depois aprofunda-se no segundo livro, ela narra na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interno, que temos a capacidade de criar células com poder quimioterápico. Nossa. Só que aí, se eu quero fazer isso, eu preciso saber o que são células, de onde elas nascem, que nós sabemos que são das células-tronco, e onde estão essas células com poder quimioterápico, qual dos leucócitos, né? Mas dá para fazer, se for possível, leva menos de 5 minutinhos. Quer que faz um trajetinho aqui, um passo a passo, pessoal? Vamos, claro. Vamos aproveitar, né? Então vamos lá. O corpo físico ele é constituído basicamente de 4 tecidos. O tecido ósseo, o muscular, o cartilaginoso e o sanguíneo. Eu nem sabia na época que sangue era tecido. Mas vamos lá. O sangue é dividido em 2 partes, ou 2 universos. O líquido e o sólido. O líquido é o plasma, 55%. O sólido, o que nós chamamos de leucócitos, hemácias e plaquetas. O que é uma hemácia? A célula-tronco sem o núcleo. Então ela extirpa o núcleo, o que sobra transforma-se na hemácia. O que vai transportar os nutrientes, o oxigênio, etc. A plaqueta é a célula desmontada, é uma peça de reposição. Você compra o carro, tem uma autopeça. Então, a plaqueta, você desmonta ela em pedacinhos, em peçazinha, são as plaquetas. E os leucócitos, ela com rearranjo formando os glóbulos brancos. E quando queremos encontrar a célula com poder quimioterápico, para eu mentalizar e criar, eu divido inicialmente em 2 famílias, agranulócitos e granulócitos. Deixo por enquanto, que não cabe aqui no momento, os granulócitos, pego a família dos agranulócitos. Olho com a lupa assim, aumento mais um pouquinho, vejo que eles têm 2 famílias iniciais. Os linfócitos e os monócitos. Deixa aqui o monócito por enquanto. Aí você aumenta mais a lupa um pouquinho. Tem linfócito B e linfócito T. O linfócito B que vão criar os anticorpos, as pequenas bombinhas para matar o povo que está perturbando o organismo, se for o caso. E o linfócito T, você aumenta mais a lupa, você vê que tem 3 personagens. O citotóxico, que é o natural killer, que é a célula com poder quimioterápico. O supressor, que vai falar, faça isso ou aquilo. Não mate aquela, mata aquela outra. Ele é o matador, mas o supressor é que fala quem deve ser morto. E os auxiliares vai assessorar para que o processo aconteça. E o monócito, ele nasce, começa o processo dele na célula-tronco e o amadurecimento dele na glândula timo. Ele se transforma no maior ser do reino, do que nós chamamos do sistema imunológico, com a capacidade de fagocitar, de comer ou trazer toda a desintegração das células que foram mortas. Então ele vai lá e almoça todo mundo, come todo mundo, que é o macrófago. E eles vivem normalmente de 6 a 8 dias. E tantas que morreram, o que eles comeram, vai todo mundo lá para o baço, onde todos eles morrem, desintegram, e depois a parte sanguínea, porque o baço controla o volume do sangue, volta a corrente sanguínea para a reintegração da maior parte dos elementos e parte depois vai sair pelo sistema urinário e vai ser excretado. Então, se eu sei onde está a medula óssea, e não adianta só mentalizar a medula óssea, eu tenho que dar matéria-prima de qualidade para fabricar o que eu preciso. Então, de que é feito esses elementos? O que eles precisam mais? Nós sabemos que
o ferro é essencial para as hemácias, por exemplo. Então, eu vejo a alimentação saudável que vai fortalecer o meu sistema imune e dar as condições para que produza a célula-tronco, por exemplo. Nós tivemos um processo cancerígeno na coluna, desorganizou nossa coluna vertebral da cervical até a lombar. Nesse processo de célula-tronco, mentalizando a reconstrução dos tecidos, porque basta você induzir a célula-tronco para a região, ela se transforma no tecido da região. Então, se é o músculo que você quer numa distensão muscular, você vai induzir, ela vai transformar em célula muscular, porque é a lei que rege o contexto é que ela vai transformar naquele contexto. Se é uma estrutura óssea, ela vai transformar no osso. Se é uma estrutura cartilaginosa e assim por diante. Então, pegamos uma coluna perfeitamente saudável e mentalizamos a coluna para ser reconstruída, mentalizamos a medula óssea, mentalmente nós entramos dentro da medula óssea, antes a alimentação saudável, e agora músicas harmônicas, porque a música ajuda na cura, boas leituras que enriquecem a mente, acalmam as emoções e estimulam o progresso, Joana de Ângeles, e nós começamos a mentalização. Com 1 mês e meio eu estava com a coluna o suficiente para não permanecer na cadeira de rodas. Então eu tenho cuidados, porque ainda tem várias coisas a fazer para o fortalecimento ósseo, mas é o suficiente para andar por aqui e por ali, só não pegar muito peso, mas já dá para se virar bem. Ou um processo cancerígeno que tivemos na mandíbula, que nós temos mais ou menos 2 centímetros de massa óssea do pé do dente até a base. Nós perdemos 18 milímetros. Um implante infeccionou. Então só ficaram 2 milímetros. Ficou só 2 milímetros e ficou desse tamanho o rosto, parecendo uma caixa de marimbondo. E não tinha como fazer uma cirurgia com aquele inchaço. E o médico falou, nós vamos ter que espremer. Você aguenta? Eu aguento, porque eu sei sair do corpo. Quem sente dor é o perispírito. Quando você sai do corpo, você não sente dor. Fica aí com o meu corpinho, faça o que tem que ser feito. Eu só vi que foi saindo um negócio verde, um polvo, acho que era marciano. Foi saindo, deu uma murchada legal. Só que aí, quando ele deu o contra-torque no pino, ficou um buraco que eu tenho a fotografia. E ele falou, não tem nem como fazer enxertia, perdeu toda a estrutura. Mas ele tinha um molde lá de um material que é reabsorvido pelo organismo. Ele falou, nós vamos pôr esse molde e vamos ver o que a natureza faz. Eu falei, eu tenho uma certa intimidade com a natureza, acho que eu posso ajudar. Quanto de espessura e quanto de altura precisa? Ele falou, a altura total é 20 milímetros, mas se tiver 11 já dá para implantar de novo. E eu falei, e a espessura, que é a grossura do osso? Se tiver 4 milímetros, já dá. Então, nós imaginamos os 20 e aqui 5 milímetros na espessura. Aumentamos 1. E em 20 dias estava reconstruído. Induzindo as células-tronco a reconstruir, mas dando a elas condições. Não é só alimento. Tem que dar a condição mental, psíquica e emocional. Por isso que as boas leituras ajudam, as boas músicas ajudam, a oração, a meditação, o relaxamento, a respiração, o banho de sol, colocar o pé no chão, abraçar uma árvore. Então, nós vamos usar tudo o que temos à mão para poder fazer acontecer. Não adianta ter um dia infernal e aí chegar no final do dia, fazer a oração e querer que tudo se recomponha. É uma construção do dia inteiro. Exatamente. E, inclusive, na oração, no segundo livro, a gente trabalha tanto o evangelho quanto a oração, quanto a bioenergia no tripé. Não sei se chegamos a falar. O que é, para que serve e como usar. E normalmente usamos a oração quando falamos, às vezes até no meio espírita, para louvar, pedir e agradecer. Eu achava fofo. Então, eu vou louvar. Aí eu cruzava as perninhas, fazia tanta coisinha. E Emmanuel chega e estraga o meu manjar. Eu falo, meu filho, Deus trabalha até hoje. O Cristo trabalha também. Ele te convida a ser seus imitadores. Não tem como louvar a Deus se não for na ação. Falei, me danei.
E eu pedia bênçãos. Aí vem Emmanuel e Ramatiz e joga também um balde de água fria na minha cabeça. Falou, meu filho, bênção significa oportunidades de trabalho no bem. Então eu falei, ele trabalha sempre. O que eu posso pedir para Deus? Trabalho. E gratidão é trabalhar. Fazer o que você pediu. Então você louva, reconhece que ele é a onipotência, a onisciência, a onipresença, que ele trabalha até hoje. Pede o quê? Trabalho, para trabalhar também sobre a regência do Cristo. E depois só resta trabalhar, porque Joana de Anjos fala que gratidão para um grão de trigo é quando ele se deixa matar para transformar-se em pão. Nossa, que coisa linda. Sebastião, você comenta que o livro é um manual de autocura. E o segundo livro, você começa a dissecar o primeiro livro no passo a passo. Só que eu preciso ter uma motivação. Por quê? Porque você está falando de autocura, mas a cura, de repente, está tão fácil, né? Se eu tiver uma dor de cabeça, eu não quero ficar o dia inteiro nesse processo que você falou e eu vou tomar um remedinho. Dependendo do problema, eu vou num terapeuta. Por que, de fato, eu deveria procurar a autocura se eu tenho a cura? Tem diferença? Tem sim, e bastante. A cura, você compra a cura de fora. Os terapeutas, todos os seres, tanto da medicina acadêmica quanto da medicina espiritual. Agora, a autocura é a sua transformação. É o que Jesus falou, a sua fé na ação, porque fé é conhecimento, a sua fé vivenciada é que estabelece esse processo da autocura. Vamos dar um exemplo bem prático dentro desse propósito e desse processo. Nós chamamos normalmente, quando você falou, você tem uma dor de cabeça e não quer saber a causa. Você quer que cesse a dor. Então nós temos no corpo o que faz acontecer o registro do processo da dor, os neurônios sensitivos, onde você toca, eles registram o toque. Os neurônios de associação, que está dentro da medula espinhal, e os neurônios motores, que vão trazer a informação do que fazer para cessar aquela situação. Quando tomamos o analgésico, nós entorpecemos os neurônios sensitivos. Não chega a informação nos neurônios motores. Agora imagine alguém, como a minha coluna estava quase osso com osso. A cartilagem, aquele amortecedorzinho entre uma vértebra e outra, tinha chegado quase ao final. Então imagine ali o nervinho ciático. Ele saiu, foi pinçado. Aí eu tomo o analgésico. Aí eu faço os movimentos, ele rompe. Porque está osso com osso e pode cortar todos esses nervinhos que saem dentro da medula espinhal para fazer o sistema nervoso periférico acontecer. E a hora que você passa o efeito do analgésico, está mais dolorido ainda. Eu cheguei a ficar 9 dias entrevado, com dores dilacerantes. E eu já tinha alguma coisa meio avesso à medicação, porque eu já estava meio saturado, eu fui na benzedeira. Ela benzeu, porque levou 9 dias de benzição, ela equilibrou e dando conselhos, e eu participando do processo, sarou. Só que ela me ensinou a benzer. Falou, para de querer carregar o mundo nas costas, meu filho. Excesso de preocupação, e foi dizendo e explicou como fazer, porque quando a gente começa a ficar preocupado, não fica pesadinho assim, às vezes começa até a arder, e às vezes dói o pescoço, dá torcicólogo, né? E se você resolve o problema da preocupação, porque às vezes a gente quer resolver a vida do outro, e Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie ou negue a si mesmo e siga-me. E ele nunca falou, eu fiz por você o que lhe cabe. A sua fé te curou. Você que fez o processo. Eu apenas dei o estímulo. Então, quando nós queremos, de fato, nos curar, porque a cura vem da alma, vem da essência, vem da consciência. Por fora, nós estamos restabelecendo a saúde. Agora, quando acontece a cura real,
Vamos imaginar o nosso comportamento ético e espiritual mudando. Ele altera a conduta moral. Conduta moral é o uso da inteligência, segundo Kardec. A individualidade moral é a inteligência que é regida pela consciência. Quando eu mudo o meu comportamento moral, reflete no psíquico, no emocional. Quando eu cuido do psíquico e emocional, sara o físico. Então, a cura real acontece assim. Então, eu vou na essência, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? E eu posso, pelo menos, imaginar como ele pensaria daquela situação. O que ele sentiria naquela situação, o que ele falaria ou o que faria ele se estivesse em meu lugar. Com certeza não ia fazer pelos outros o que lhe cabe. Você pode, no máximo, aliviar a dor, porque se a pessoa estiver dolorida, se não acalmar a dor, ela não te ouve. Se ela estiver com fome, não tem como ela te ouvir, porque o estômago está pedindo comida. Então, primeiro você alivia a dor do outro. E isso ele fazia com maestria. Porque a indulgência não é uma entidade, também nós estávamos falando, e curiosamente que a indulgência está dentro da caridade. A caridade é benevolência, indulgência, perdão. Segundo Kardec, perguntando na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E a função, segundo o que consta no capítulo 10, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, da indulgência, é atrair com a amorosidade de Jesus o assistido. Quando ele chega perto de um campo que não julga, que não critica, que não condena, ele se acalma. E depois a indulgência o reergue. Você vê, a função da indulgência é atrair, acalmar, reerguer. E aí chega a Dona Misericórdia e fala, eu cedo o espaço para você começar de novo, porque o perdão vai te dar o arrependimento, tomada de consciência, e você precisa reparar. E eu sou a moça que concede o espaço, que é a misericórdia de Deus, para você recomeçar de novo. Sebastião, eu estou aqui com esse livro, né? Que é aqui, ó, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, ó. Esse aqui. E eu abri aqui no sumário e eu vi aqui uma coisa muito interessante, que você fala do alinhamento dos chakras. Eu queria que você falasse para a gente a importância de nós fazermos esse alinhamento, e se você lembra assim de algum caso que te marcou muito, em que foi importante fazer esse alinhamento dos chakras. Eu não sei se nós falamos da pessoa que estava travada na coluna. Não, nós não falamos ainda. Então não. Vamos lembrar dela, mas vamos falar um pouquinho o que são esses chakras. Para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, são fulcros de energia, são centros vitais ou reatores que transformam a energia. Para outros autores, os chakras são glândulas, como o Miramês, por exemplo, são glândulas no espírito ou no perispírito, se preferir. No corpo físico temos a glândula pineal, que é o suprassumo para criar e coordenar as leis, porque leis são hormônios que regem o corpo físico, e quem dá as ordens para que isso aconteça é o sistema nervoso. Mas quem cria, de fato, as leis são as glândulas, são os hormônios. E o chakra coronário está no topo do perispírito. Pensam alguns que os chakras só existem no corpo vital ou duplo etérico. Engana-se. Os chakras existem em todos os corpos. Na realidade, o chakra coronário, ele é o gestor de 4 corpos de evolução, o que chamamos de corpo celestial, corpo intuitivo, emocional e mental superiores. São os corpos de evolução, os que não morrem jamais. Esses só expandem e se iluminam. E ele tem 972 pétalas, que na realidade são 972 virtudes, entidades. Com ele nós canalizamos o fluido cósmico e damos a esse fluido cósmico o formato de
matéria-prima para dar forma aos nossos pensamentos, segundo Emmanuel. E, ao mesmo tempo, eu posso canalizar o hálito divino, que é a lei, trazer por intermédio dele. Quando eu entrego para a mente, eu já entrego em formato de pensamentos, forças e estímulos. E ele está ligado diretamente à glândula pineal. No físico é a glândula pineal, no perispírito, o centro coronário. No físico, hipófise pituitária. No perispírito, centro frontal, com 96 pétalas. 96 potências ali a serviço da inteligência, do poder imaginativo, da memória, dos desejos e tal. No físico, tireoide e paratireoide. No corpo espiritual, o chakra laríngeo. No físico, glândula timo. No corpo perispiritual, chakra cardíaco. No físico, na região umbilical, centro gástrico, que está no perispírito, melhor, no físico, aqui nesta região, nós chamamos o pâncreas, que vai estar ligado diretamente, e no perispírito, o chakra cardíaco, ou chakra gástrico, ou alguns chamam de plexo solar. No baço, temos a glândula física. No corpo perispiritual, o centro vital, o centro da energia vital, e normalmente ele canaliza diretamente do Sol essa energia vital. Mais embaixo, as glândulas suprarrenais, que gerenciam o sistema reprodutor e urinário, mas temos no homem os testículos, na mulher os ovários. São glândulas que trabalham em comum acordo a serviço do centro genésico, que é a energia sexual, a energia criadora da vida. E temos na base da coluna vertebral o centro Kundalini, que nós interagimos com a natureza e buscamos as 3 potências da natureza, que é a energia dos minérios, dos vegetais e a energia dos animais, que a gente chama de ectomineroplasma, ectofitoplasma, ectozooplasma. E essas 3 forças canalizadas pelo centro genésico vão formar átomos, moléculas, e transformar esses elementos em forças vitais e traz do genésico para o esplênico. Aí, de acordo com o preciso da energia, uma revitalização. Agora, esse centro vital, o centro esplênico, que está ligado diretamente ao baço, é a energia que organiza e mantém a vida. Esta que está aqui no... Só que lá no genésico é a energia que gera e nutre a vida. Então, quando eu sei o porquê existem e agora eu quero alinhá-los, se eu uso em desalinho o sexo, eu perturbo o meu genésico. Se eu uso em desalinho a força vitalizadora, se eu não uso para o bem, eu vou desvitalizar o chakra, nós chamamos de chakra vital. Se eu como em demasia, eu desequilibro o chakra gástrico. Ou às vezes até um movimento, né, fora do prumo, fala-se espinhela caída. Tem que benzer, tem que receber energia para equilibrar. Ou a área do sentimento das emoções, aí o desequilíbrio. A fala, pensamentos, e sentimentos, e aqui os ideais divinos. Então, alinhar os chakras é saber qual a função de cada um e, de acordo com as leis de harmonia e de equilíbrio, eu trazer nesse contato e canalização o energismo que eu preciso para uma vida plena, saudável e feliz. Se eu tenho ideias nobilíssimas, eu estou aqui no chakra mental com essas ideias, e desejo a expressão de algo mais nobre, de mais paciência, de mais ternura, de mais compaixão, eu estou conectado agora com o chakra coronário, com a minha consciência e ao mesmo tempo com o cosmos. Se eu não acho na minha consciência as diretrizes para a construção de maior paciência, compaixão, ternura, capacidade de perdão, eu vou ter que buscar no plano divino ou na mente de outros seres. Aí eu trago em forma de inspirações. E alinhá-los é saber a sua verdadeira função e trazê-los de volta para o equilíbrio, para a paz, para a harmonia
e trazê-los de volta à realidade do seu funcionamento, assim como nas glândulas, etc. Sebastião. Você vai mudar de assunto porque ele ficou de contar um caso dos chakras. E era de um rapaz que tinha problema na coluna, né? Não, essa coluna eu conto o segundo caso. Vamos primeiro da jovem senhora, que era uma diretora de uma escola. Boa. Então, essa jovem senhora era diretora de uma escola. Eu já tinha estudado os chakras e os campos de energias humanos. Já tinha estudado algumas outras obras, então já tinha uma noção do que era. E aí fomos convidados a fazer uma oração para essa senhora que estava 9 dias travada. Ela colocava uma cadeira, hora tinha que quase deitá-la, hora ficava mais ou menos, outra hora ficava no formato. Conforme ia doendo, mudava a posição. E a partir dali, eu já tinha aprendido como Iramês. Faça todos os cursos, eu já tinha feito todos os cursos de passe, de mediunidade, etc. Agora está pronto, agora deixe tudo que você aprendeu de lado e se deixe guiar pela intuição. Falei, agora então. Falei, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Como se perguntasse. E aí começamos uma viagem do centro coronário, imaginando uma luz encantadora vindo como fluido cósmico, a energia universal, mergulhando no centro coronário, chegando no chakra frontal e a partir do chakra frontal mergulhando na medula espinhal e vindo dela para fora, atuando em todos os chakras. Quando chegou no genésico, ela levantou da cadeira. Nossa. Eu, tecnicamente, não sabia o que estava fazendo. Eu estava sendo intuído ou inspirado. Mas quando você confia, como aqueles 2 jovens da obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, quando fala dos trabalhos de passe, chegava no horário combinado, não faltava nas reuniões, estudavam profundamente, se preparava com recolhimento, com oração, e depois só impunha as mãos. Quem tinha que mover as mãos eram os espíritos, eles é que sabiam onde estava o problema. Eles não tinham vidência, nem clarividência. Movimentar o que se eu não sei o que eu estou movimentando? E num dado momento, o Aulus coloca como se fosse a mão direita no chakra frontal de um deles e a mão dele vai lá para o fígado da pessoa. Como se fosse por encanto assim. E aí sarava o fígado. Depois ficava sabendo que a pessoa estava com problema no fígado. Então outra pessoa também estava com a coluna travada, mas não total. Então os desconfortos da cervical até a lombar, mas não no sentido de não andar. Ela foi para o atendimento, mas não deu tempo. Ela estava no horário de almoço e chegou o momento que ela foi embora. E intuitivamente, vá atrás dela e dá pelo menos um abraço. E nós fomos, isso aconteceu lá em Tucumã. O primeiro fato em Três Lagoas. Pedimos desculpa, abraçamos, sem saber o que estava acontecendo, um abraço bem interno, amoroso, daquele que você só solta quando alguém fala agora pode soltar. E ela se deixou abraçar e foi embora. E continuamos o atendimento e à noite viemos de Tucumã para Marabá. E no meio da estrada recebemos uma ligação e era ela, falando para a pessoa que estava nos conduzindo de volta, falou, diga a ele que depois do abraço eu esqueci que tinha dor e só depois que voltei do trabalho e tomei banho, que fui jantar, que eu percebi que não tinha mais nada. E aqui em São Paulo também aconteceu alguma coisa assim. Em São Luís do Maranhão há algo parecido. E são fatos que chamam a atenção, porque em São Luís, uma promotora de justiça, eu cheguei lá, já estava o pessoal já esperando para a palestra, e ela estava sentada na primeira fila, só que eu não sabia de nada. E num dado momento da palestra, foi-nos intuído ou inspirado para fazer uma pergunta para ela. E nós levamos o microfone, perguntamos, ela respondeu e tiramos o microfone. E depois, segundo ela, quando eu tirei o microfone, tirou a camisa de força, segundo ela, que estava segurando. E ela levantou, porque ela chegou na cadeira de roda e depois saiu andando normalmente. E assim vários outros casos. Sebastião, tem um item do seu livro, o segundo livro,
no capítulo 3, fala lei de compensação. E é um tanto inusitado. O que tem a ver a lei de compensação com um manual de autocura, né? E na prática, além de você explicar o que tem a ver, na prática, o que quer dizer isso, né? Como é que na minha vida de relação tem essa lei de compensação que vai proporcionar uma autocura? Que por coincidência só conheci essa lei de compensação por causa desse moço que está aí, o Alexandre Marques. Ele encontrou isso no Emmanuel porque ele é um apaixonado por Emmanuel, por Ramatiz, por Miramês, por Joana e etc. E ele veio com a lei de compensação, que segundo Emmanuel é uma das realidades mais vivas do universo. Por exemplo, se você faz algo por abnegação, aquilo que você faz sem esperar recompensa, sem esperar aplauso, reconhecimento, etc., as leis humanas não têm como calcular o valor disso. Você não foi contratado para fazer aquilo, você fez por amor e era o certo a fazer. Ele fala que somente essa lei tem condição de calcular o valor do espírito e da atitude e fazer, né, a remuneração conforme a moeda cósmica. E Jesus, para mim, a máxima das máximas, a cada um conforme suas obras. Então, quanto mais fazemos por amor aquilo que fazemos, não trabalhamos. Porque quem ama o que faz, faz somente... Ou melhor, quem ama o que faz é uma coisa. Agora, quem faz somente o que ama é outra coisa. Então, quem ama o que faz, faz tudo com amor. E não cansa, porque não é trabalho. Eu estou fazendo por amor o que faço. Agora, quem faz somente o que ama, quando tem que fazer o que não gosta, aí é um tormento. A pessoa se descompensa, se estressa, adoece, etc. E essa lei é para isso. O livro é mais ou menos assim. Você começa com fé, razão, intuição. Porque se não tiver esse parâmetro, não tem como você seguir. Depois vem o trajeto de sal da terra à luz do mundo. Vai ser o nosso trajeto. Ou o nosso propósito. Aí o terceiro capítulo é quando fala, o que eu ganho com isso? Então, lei de compensação. Se você fizer um esforço, conforme Joana de Anjos nos ensina, ainda assinando como espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á, aquele que tem, ela fala assim, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Lei de compensação. Então, um esforço bem direcionado. Aí o quarto capítulo, as visualizações. Porque agora eu já tenho a fé, tenho o conhecimento, tenho o propósito. O que eu ganho com isso eu já sei. Agora, como fazer o propósito? Então, visualizar-se na ação. Depois já vem a matéria-prima, o Evangelho. Que é, para que serve e como usar. Na sequência, a oração, que é a alavanca que você o coloca em movimento. Na sequência, vem o capítulo da bioenergia. Bioenergia é a força resultante do Evangelho colocado em ação, que é força, vitalidade e vida. Depois é o alinhamento dos chakras, é um capítulo só para isso. E depois é vida de relacionamento com o outro, porque aí é o amor em ação, que é o capítulo 9, falando do dever e da caridade, e o amor em excelência. E o capítulo 10, que é a vida é o espelho da alma, você está se vendo em todas as coisas, e termina como eu sou o que penso e vivo o que falo. Nossa, quanta coisa, hein, Alexandre? Que coisa maravilhosa. Eu diria que ele vai falando para nós e você vai viajando nas palavras dele. E assim, no primeiro livro, você tem uma frase que você repete algumas vezes. Ela diz o seguinte: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume a sua responsabilidade. O porquê que essa frase é tão importante para você, é uma frase que você cunhou em vários momentos da sua vida, por que isso, por ser importante para você, também pode ser importante para quem vai ler? Então vamos lá. Na primeira entrevista que concedemos à Rádio Boa Nova, no mesmo dia terminamos lá e o Jeter já nos levou para a TV, o Jeter Giacomini. E na TV transcorreu o programa e no final deu a deixa para passar a mensagem.
E a hora que veio, eu senti que cortaram o que eu ia dizer, que era a minha vaidade. E aí já entrou o processo de inspiração e intuição. E veio a frase: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Mais tarde eu vim saber que no Evangelho segundo o Espiritismo narra que a liberdade é filha da verdade. Então, quando eu tenho a verdade como norte, eu vou gerar a liberdade, mas só basta compreender que a liberdade é o subproduto do dever fielmente cumprido. E o dever é lei da vida, que reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, cumprindo os meus deveres, assumindo minhas responsabilidades à luz da verdade, eu construo a minha liberdade. E a felicidade é o efeito resultante da consciência tranquila de ter feito o que precisava ser feito, como faria o Cristo se estivesse em nosso lugar. Cláudia, você deve ter conta para pagar, né? Sim. Todo mundo tem. Deve ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, tá? De vez em quando aparece um vizinho meio descompensado, coloca som alto, né? Às vezes eu tenho um chefe que é meio exigente, às vezes eu tenho um colega de trabalho que não entende a minha velocidade. Não é? Um familiar que sempre é convidado para as festas que eu gostaria de não vê-lo. E você fala o seguinte, né? Faça o máximo do mínimo que você compreende. O que é isso na prática com todos esses seres que vivem me destemperando? Vamos lá, vamos voltar naquela frase de Joana de Anjos do podcast anterior. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Então, se a fatalidade é sermos a cada dia mais perfeitos, a vida vai nos ofertar todos os meios, porque Joana, numa obra, afirma vida, 2 pontos. E o resto do título fala o que é: desafios e soluções. Então, a vida vai nos enviar os desafios. Agora, como conseguir vencer é a opção minha. Se eu quero fazer agora, se eu quero adiar para depois, se eu quero compreender o vizinho difícil agora, ou perceber que é eu. Porque em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, nós começamos um estudo e o vizinho aumentou o som. E o pessoal ficou tudo agitadinho. Falei, se acalmem. Fiz uma visualização, direcionando para o vizinho. Daqui a pouco ele desligou o som. A jovem Alana, uma criança, e toda criança já é meio elétrico, porque se criança não movimentar, não fazer uma coisa, a gente fala que está doente. E quando movimenta demais, fala que é meio sapeca. A criança parada, exato, suspeita. E a mãe não tinha com quem deixá-la, o pai cedeu pelo menos espermatozoide, depois não fez o resto, mas tudo bem. E não tinha com quem deixar, então ela levava um colchonetezinho e a criança brincava um pouco. E naquele dia ela estava agitada um pouquinho acima da média. Então, conforme ela se mexia, os componentes do grupo começaram a criticar. Aí ela ficou mais elétrica. E eu parei um pouquinho, falei, quem está fazendo isso com ela? Aí, como se falasse, a criança que não tem educação. Ainda ferindo a mãe que estava ali. Eu falei, nós estamos fazendo isso com ela. Eles levaram um susto e um choque, fizemos a oração, a criança se acalmou, foi para o colo da mãe, dormiu, ela pôs no colchonete. Hoje é uma moça feita e acompanha os estudos, vai nas palestras, nos eventos. Mas se fôssemos falar para a mãe, não traga a criança nos estudos, com quem ela deixaria? Com certeza a mãe não estaria ali. E é uma das mais dedicadas colaboradoras no Despertar da Consciência. Alexandre, não tenho boas notícias, mas... Tá acabando. Nossa, tá acabando, mas... Sebastião vai ter que voltar outras vezes para que a gente possa conversar mais com ele. É incrível, olha... Posso fazer um depoimento antes de você terminar? Sim, não, eu só queria mostrar aqui, gente, se vocês quiserem...
se aprofundar um pouco mais no que o Sebastião está falando aqui com a gente, ó, são esses 2 livros, que é o Despertar do Espírito, o Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, e o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Ó. São esses 2 incríveis. E aí o Alexandre agora vai nos trazer o seu relato, e aí depois nós temos que encerrar. Tá bom. Alexandre. São duas coisas, né? A primeira é que é um livro de estudos, como ele já disse. Como livro de estudos, facilita muito quando você se reúne em 2 ou mais para poder estudar esse assunto, porque as ideias se expandem. Qual que é a segunda coisa, né? Eu tenho uma sensibilidade um pouco maior com ar-condicionado. E ao estar aqui, o ar-condicionado está ligado, a minha garganta começou a fechar e eu comecei a sentir uma necessidade de tossir. E aí o Sebastião foi falando dessa mentalização. Enquanto ele falava, eu fui fazendo isso com as minhas cordas vocais, conversando com elas. Olha, nós não podemos tossir agora, nós vamos atrapalhar o programa, nós também não podemos sair. E eu fui conversando com elas e pedindo que elas se harmonizassem, pedindo que elas se equilibrassem, porque nós tínhamos um papel a cumprir. Não aconteceu nada e eu não estou nem sentindo mais a coceira, nada que está acontecendo. Então, eu fiz isso na prática agora e nunca tinha feito. Então, para mim, é um depoimento tipo, funcionou em tempo real. Isso nós fizemos muitas vezes na TV Mundo Maior e as pessoas viam as lágrimas sair, mas a tosse não saía. Então, processo de autodisciplina na rádio também. E outro dia fizemos com a pós-doutora Adriana Rochas, que tem um estudo do livro. São uns acadêmicos que ela e o Marcelo são professores doutores da Universidade Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele estudou esse livro uns 10 anos, 2 vezes, de capa a capa, e o segundo começou agora. E ela começou sem voz e tossindo. Paramos a abertura, falei, para um pouco, fizemos um exercício de visualização, pedi para ela tomar um pouco d'água e 1 hora e pouco de estudo sem problema nenhum na sequência. Isso foi uma coisa simples que nós fizemos agora, né? Eu não sou exemplo, não sou nada para poder falar a respeito, mas eu disse que agora eu fiz isso por necessidade. E eu fico imaginando casos mais sérios, necessitam de um treino maior, mas se é possível, eu acho que não foi à toa que veio essa necessidade. Com certeza. Mas, Alexandre, muito obrigada por você ter vindo, porque ajudou muito, né, a poder conversar aqui com o Sebastião como editor, né? Ninguém melhor para estar aqui, para ter esse bate-papo com o Sebastião. Ajudar a folhear esse livro, né? Muito, que é o Sebastião, que né? É incrível. E, Sebastião, muito obrigada por você ter vindo ao Mais Espiritualidade. Muito bem-vindo sempre aqui, né? Vamos vir outras vezes para a gente continuar conversando. Não vai pedir pro pessoal é se verdade, inscrever, apertar o sininho. Tem que se inscrever, tem que apertar o sininho, curtir, passa para os amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se a pessoa quiser te encontrar, Sebastião? Também em nossas redes sociais, no YouTube, o Despertar da Consciência, no Instagram, o Despertar da Consciência BR, no Facebook, o Instituto Despertar da Consciência, no Telegram, o Despertar da Consciência, tem o nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Além de se inscrever no seu canal, curtir e compartilhar, nos dê essa honra, vem estudar conosco. E só um último detalhe, quer estudar e ainda não sabe como formar o grupo? O Alexandre é o responsável por orientar todos os grupos que estudam o livro. Ele tem vários grupos de estudo do livro e de outras obras, então é só entrar em contato. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. E para falar com você, Alexandre? Pode mandar um e-mail no endereço mirames@hotmail.com. Mandou o e-mail, a gente passa um cardápio para você fazer a sua escolha. Então, mais uma vez, obrigada a vocês dois e muito obrigada a você que esteve aqui conosco e até a próxima no Mais Espiritualidade.